Oi, gente, hoje eu vou ensinar para vocês o bolo do coelhinho. Aquele bolinho que eu postei para Páscoa, que vai estar na foto aí logo mais, é o bolinho que tem o coelhinho dentro do bolo. E todo mundo ficou me perguntando como que faz. Eu tinha até aposta para saber como que a gente faz aquele efeito do coelhinho dentro do bolo. Então teve gente que falou que era forminha, que assava junto, enfim. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Primeiramente que eu fiz com o coelhinho, porque é Páscoa e eu quis fazer com o tema do coelhinho. Mas eu trouxe aqui, ó, dá para fazer com coração, dá para fazer, tem outras forminhas ali, dá para fazer com outros temas também. Mas é isso, né? As pessoas estavam em dúvida, né? Estavam curiosas, então eu resolvi gravar aqui para vocês para tirar todas as dúvidas. Primeiramente, são duas massas, então eu vou começar pela massinha de chocolate. A massinha de chocolate que vai dentro, para eu poder cortar na forminha, tem que ser uma massinha um pouco mais firme. Então aqui vai ser uma massinha 4x4. A massinha 4x4 são, aqui na verdade são 5, mas a massinha 4x4 são 4 ingredientes com o mesmo peso. Então é sempre, uma gordura, que aqui no caso é a manteiga, o açúcar, os ovos e a farinha. Então aqui no bolinho de chocolate eu vou acrescentar o chocolate em pó. Então é isso, tem que ser uma massinha que não vá fermento, que ela não cresça, que seja uma massinha assim, como se fosse um brownie, vamos dizer assim. Uma massinha um pouco mais rígida, para eu conseguir cortar. Então eu vou começar aqui a massinha para vocês depois entenderem o processo. A gente vai precisar aqui da manteiga, que eu já separei, do açúcar refinado, os ovos aqui, a farinha de trigo também já tá aqui e o chocolate em pó. Aqui o chocolate em pó é muito importante que não seja achocolatado, tem que ser o chocolate em pó. Eu uso sempre acima de 50%. O chocolate em pó que a gente encontra hoje, aqueles de latinha, a maioria são de 70%, 80% só açúcar. Então, ele não tem chocolate, ele tem muito mais açúcar. Então, tipo, 70%, 80% de açúcar e 20% de chocolate. Então, esse não vai dar o efeito que a gente quer, que é o sabor e a cor do chocolate. Então, por isso é importante a gente usar um bom chocolate. E eu preciso sempre, gente, de uma forma. Aqui eu vou usar uma forma, depois eu falo para vocês o tamanho exato, mas é uma forma mais baixinha. Como ela não vai fermento, a massa não vai crescer, então ela vai ficar bem retinha aqui para a gente poder cortar depois. Ela já está untada, eu já deixei ela untada. Então a gente vai começar o processo aqui na batedeira. Então a gente começa com a manteiga na batedeira. A manteiga sempre, gente, eu já falei isso para vocês, mas a manteiga sempre em ponto de pomada. A manteiga, eu uso aqui principalmente a manteiga gelada só para torta. Quando eu vou fazer alguma massinha de torta que eu preciso que ela fique crocante, eu uso a manteiga gelada. Mas para bolo, para o buttercream, como vocês já sabem, sempre em ponto de pomada, nunca dura. Então é importante isso. E outra coisa, eu vou ensinar para vocês aqui a técnica, como que faz. A receita vai estar no nosso canal do Telegram. Daí no final do vídeo a gente vai deixar ali bem certinho o nome do grupo, Bolos Divinos. Então vai estar lá a receita bem certinha, a pesagem de todos os ingredientes bem certinho. Então aqui eu coloquei minha manteiga, vou colocar o meu açúcar aqui. Porque essa massinha ela é um método cremoso, então a gente faz aquela massinha tradicional, que a gente faz em casa, começa, às vezes a pessoa usa manteiga, margarina, mas o princípio é esse, a gente vai fazer uma pastinha. Essa massinha lembra muito também o rocambole, A minha mãe sempre fazia muito o rocambole, que é a massinha bem fininha. Ela é um pouco mais firme também, só que é maleável, então a gente consegue trabalhar. Eu vou aumentar aqui. Então não se preocupem que a receita vai estar lá, gente.
Aqui eu só quero que vocês prestem atenção nos processos, porque isso é bem importante, né? Muito mais do que a receita em si. Então, como fazer? Aqui eu vou adicionar meus ovos, né? Aos poucos, mas sem parar. Aqui, ó. Até incorporar na manteiga. E é importante que essa receita do chocolate não vai fermento, então não esqueçam disso. Né, a gente normalmente faz o bolo e já lembra do fermento, então essa massinha ela não vai fermento. Aqui, gente, eu vou colocar o meu chocolate, então eu vou diminuir um pouco, porque senão vai voar chocolate para tudo que é lado. Então vou colocar aos pouquinhos aqui. Então, chocolate, gente, eu sempre uso ou da Callebaut ou da Cical. A Cical é a mesma empresa da Callebaut, só que ela é produzida no Brasil, diferente da Callebaut, que é importada. Então, né, o custo da Cical é um pouco mais em conta, assim, é mais barato, mas a qualidade, assim, é tão boa quanto, né, a Callebaut. Claro, a Callebaut é um pouco mais, mas gente, bem boa, assim. Então, né, se você não encontrar, ou se você quiser, né, um bom chocolate com um valor melhor, né, menor, porque agora, né, na época de Páscoa, principalmente, os chocolates disparam. Então, a linha Cical é uma boa opção, assim, para quem quer trabalhar com chocolate, né, e usar um bom chocolate em pó, principalmente. Então, aqui, gente, eu já misturei meu chocolate. Eu vou colocar minha farinha também, bem aos pouquinhos, para não voar a farinha, para ela incorporar. Aqui ela vai ficar uma massinha mais pesada, assim, vocês vão ver daqui a pouco, porque ela não vai leite, ela não vai, né, o azeite ali, o óleo. Então ela vai ficar uma massinha um pouco mais firme, mas é essa a intenção, para que na hora da montagem, né, que vocês vão entender depois, para que o bolinho de chocolate não se misture com o bolo de cenoura. Então ela tem que ser uma massinha bem rígida. Eu vou passar a minha receita, a receita que eu faço, mas vocês podem, né, se vocês tiverem uma receitinha de rocambole, né, essa receita do 4x4, vocês podem fazer também, dá certinho. Desde que não vá fermento, que ela fique mais baixinha, vocês podem usar. Aqui já tá quase prontinho. Então aqui. Agora eu vou tirar aqui do meu bowl. Aqui, vou tirar as bordinhas. Sempre é importante misturar bem, porque às vezes fica a manteiga no fundo e a manteiga faz um buraco na massa, então sempre misturar bem. Já mostro ela para vocês aqui. Deixa eu dar mais uma misturadinha. Ó, gente, ela é uma massa bem cremosa, ó. Ela não é uma massa líquida, é uma massa cremosa, então é isso que a gente quer. É uma massa fofinha, bem saborosa, mas é uma massa mais durinha assim, né? Mais firme. Então aqui, gente, eu tenho a minha forma, depois eu mostro para vocês o tamanho dela, coloco lá o tamanho da forma. Eu sei que essa massa, essa receita, dá duas formas dessa, então, né, se você tiver, pode ser uma forma alta também, não tem problema, desde que tenha o mesmo tamanho dessa aqui. Eu vou assar na menor. Aqui eu montei com o desmoldante. Eu tenho desmoldante, eu gosto do desmoldante, ele já vem pronto. Mas você pode untar da maneira tradicional mesmo, com manteiga ou margarina e farinha de trigo, dá certo também.
Então aqui eu vou colocar a minha massinha. Ó, por experiência eu já sei mais ou menos quanto vai aqui, então sobrou, vai dar outra forma. Então aqui, gente, eu peguei uma espátula, mas, porque eu tenho essa espátula, mas você pode fazer com a colher mesmo. E você vai fazendo esse movimento, espalhando na forma. Ó. Então, ela não pode ficar muito grossa e não pode ficar muito fina. Ela não vai crescer tanto. É uma massinha, né? Igual eu falei, como não vai fermento, ela não vai crescer tanto. Mas por conta da farinha de trigo, né? Ela dá uma crescidinha, mas não é muita coisa. Ó. Então, você não pode deixar ela muito fina, porque senão a gente não consegue fazer o trabalho depois. E não pode deixar ela muito grossa. Então, aqui. Vai esticando a massa. Esse bolinho, assim, é legal fazer com as crianças. É bem divertido, assim. Eles gostam bastante de fazer junto, né? Dá um trabalhinho, é um bolinho que dá mais trabalho, mas o efeito dele é muito legal. E como eu falei, eu fiz essa receita, né? O chocolate com o bolo de cenoura. Mas você pode fazer bolo de chocolate com bolo de baunilha, dá para misturar aí sabores. Ó, então tá aqui. Eu vou fazer a outra forma, mas basicamente já tá aqui, ó. Ela tá retinha. Agora vai pro meu forno. Eu medi no meu forno, dá em torno de 170 graus, 40 minutos. Então presta atenção, porque é uma massa muito fininha, então ela não, ela é bem rápida. Então fica de olho ali, faz aquele teste do garfo lá que a gente tá acostumado sempre no meio, mas gente, sempre abre o forno depois dos 20 minutos, não abra antes. Então, por mais que essa massa ela não vá fermento, mas sempre toma esse cuidado, para o forno não perder o calor. Então, no meu forno deu 170 graus, 40 minutos. Mas isso a gente vai testando, não pode ser uma temperatura muito alta e não pode ser uma temperatura muito baixa. E sempre prestar atenção, como eu falei, como a massinha é muito fina, ela corre o risco de ficar seca e não é isso que a gente quer. Então, presta atenção, apesar dela levar muita manteiga e ficar bem úmida, mas presta atenção na hora de assar. Então, agora eu vou levar para o meu forno. Eu já mostro para vocês o próximo processo. Então, gente, a minha massinha ela já assou, já tá aqui, ó. Eu coloquei ela em 2 formas. Então, é uma massinha, como eu falei para vocês, ó, é uma massinha que não cresce muito, é uma massinha fininha, Ela é saborosa, claro, mas ela é fininha. Então, ela já tá assadinha aqui. E a primeira coisa, você vai ter que escolher a forma que você vai colocar. Então eu escolhi, depois também eu falo o tamanho exato dela, mas eu sei que ela tem mais ou menos uns 15 centímetros aqui e uns 5 de altura. Então é importante a gente escolher o tamanho que caiba, o coelhinho ou o personagem, a figura que você escolher, que caiba dentro da forma. Então esse coelhinho eu comprei, ele deve ter uns 10 centímetros mais ou menos, ele é bem mais alto que a minha forma. Então, o que eu fiz? Eu usei só a parte de cima, só a cabecinha com as orelhinhas. Ó, no caso do coração aqui, ó, talvez desce aqui, ó. Porque daí a gente vai colocar a massinha de cenoura, e ela tem que cobrir o coelhinho ou a figura ficar dentro do bolo. Então, sempre meça, pegue lá a figura que você escolher, ou a forma que você escolher também. Poderia ser o coelhinho todo, mas desde que a forminha fosse mais alta. No meu caso aqui, eu quis a forminha um pouquinho mais baixa. O bolinho vai pesar nessa altura aqui mais ou menos umas 300 gramas. Então, sempre presta atenção nisso, eu achei lindo o coelhinho, tem esse outro coelhinho aqui, ó, bem fofinho, ele ficaria lindo aqui dentro do bolo, mas a minha forminha daí não dá certo. Então, presta atenção. Eu vou usar o coelhinho que eu fiz mesmo nos bolinhos de Páscoa, que é esse aqui. E eu vou usar só essa parte de baixo. Então, primeiro, gente, eu vou tirar essa massinha daqui. Talvez eu não consiga tirar ela inteira, mas eu vou tirar um pedaço para mostrar para vocês aqui.
massinha fininha. Deixa eu colocar aqui, só para mostrar para vocês. Então, qual que é o processo? Eu vou cortar. Como eu não quero meu coelhinho inteiro, eu vou colocar só metade do coelhinho. Então, eu vou firmar ele. Ó, já fiz um coelhinho. Aqui a forminha sempre tem um lado que corta, né? E tem um outro lado aqui que ela é mais arredondada. Então, presta atenção, porque às vezes a gente sofre, né? E ela sempre tem um lado. Então, a gente vai continuando esse processo. Pode ver que é uma massinha que ela não esfarela, ela é bem boa de trabalhar assim. Então, quanto menos massa a gente perder, melhor, né? Então, a gente vai fazendo os coelhinhos. Aqui, ó. Fazendo, né? Isso aqui é uma terapia, né? Demora um pouquinho, claro. Mas é para ter um resultado bem bonito, assim, bem certinho. Então, a gente vai fazendo os coelhinhos. Aqui. Vai cortando. Então, tá aqui. Quase não tive perca, aqui teve bem pouquinho. Então, aqui eu já posso passar a faquinha para tirar. Continuo de novo a outra. Então aqui eu já tenho todos os meus coelhinhos, ó, as cabecinhas com as orelhinhas. E agora vem a parte da montagem, que é a parte mágica do negócio. As pessoas me perguntavam muito, né? Vinham aqui no café, passaram mensagem, né? Perguntando, mas como que faz o bolinho? Então, gente, começa assim. Então, primeiro a gente corta os coelhinhos, né? Então, a gente cortou os coelhinhos e agora a gente vai montar eles na forminha. Então, a montagem começa assim. A gente começa desde do começo da forma, ó. Então, eu começo e vou colocando, enfileirando os coelhinhos um na frente do outro. Então, é isso. Sempre centralizando e, né, um atrás do outro. É assim. Então, é importante que o coelhinho sempre esteja do mesmo tamanho. Como eu falei, é um trabalho manual, exige paciência, tem que ter paciência, né? Mas o resultado sempre fica incrível. Vou colocar aqui. Então é isso. A minha forminha já está untada, eu já untei as forminhas, ó. Já está untada, como eu falei, eu uso o desmoldante, mas em casa você pode usar a manteiga ou o óleo com a farinha, né, para untar. Mas aqui eu uso o desmoldante, que para mim é mais prático, assim. Então, é esse processo aqui. E você pode fazer com outras figuras, como eu falei, poderia ser um coração, poderia ser ali, tem Papai Noel também, de repente para o Natal. Eu vou tirar uma foto depois para a gente, né, postar para vocês. Então eu já fiz a minha fileirinha, ó, tá bem certinha. Ó, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas tá assim. Então esse processo é importante porque na hora de cortar você tenha o coelhinho ou a figura que você escolher em todo o bolo. Então é importante que ele não tenha fresto. Então tem que ser um alinhado ao outro. E assim a gente continua. Eu vou fazer os outros aqui e depois eu venho para mostrar para vocês a parte da massinha de cenoura, para a gente fazer junto essa montagem. E aí eu mostro para vocês depois de pronto. Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês o processo do bolo de cenoura. Aqui eu já montei minhas forminhas, então aquela massa que eu fiz, que deu duas formas,
eu consegui montar 10 forminhas do coelhinho. Então aqui eu tenho 8 aqui, mas dá para montar até 10. Então, olha, eu já montei, tá tudo aqui já, ó, montadinha, coloquei as 8 aqui, pelo menos para mostrar para vocês. E eu tenho os ingredientes aqui do bolo de cenoura. Então, é um bolo de cenoura diferente. Eu vou mostrar os ingredientes para vocês aqui, mas a receita vai estar lá no canal do Telegram, tudo pesadinho, tudo bem certo para vocês. Aqui eu só vou mostrar o processo. Dá para fazer o bolo de cenoura e essa receita dá para fazer toda ela no liquidificador. Eu gosto de bater a cenoura com os líquidos que eu tenho aqui no liquidificador e a farinha, o açúcar aqui, o óleo de coco que eu gosto de usar também na batedeira e o fermento também. Eu não gosto de bater o fermento aqui porque o fermento, quando a gente bate demais, ele perde a potência dele. Então, ele deixa o bolo um pouco maçudo, não faz o bolo crescer e deixar ele fofinho, né? Ele ajuda a deixar ele fofinho também. Então, o bolo de cenoura é sempre um bolo assim, que as pessoas têm muita dificuldade para ele fica solado, né? Então, isso é excesso de cenoura e acontece, às vezes, muitos bolos são feitos no liquidificador. Então, isso é uma dificuldade. Então, eu vou fazer o bolo, para quem já está acostumado a fazer no liquidificador, pode fazer. Mas sempre lembre, não bata o fermento aqui por muito tempo. Então faz com que faz com que o fermento perca a potência e não deixe o teu bolo fofinho e nem que ele cresça. Então vou fazer esse processo, né? Mas é o jeito que eu gosto de fazer, né? Você em casa se pode fazer do jeito que você preferir, mas eu gosto dessa receita para esse bolinho. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho cenoura, né? Eu lavei, descasquei e piquei em rodela, assim, bem grosseira. Eu tenho aqui iogurte, gente, iogurte natural integral. Vocês vão perceber que usando o iogurte, a cenoura potencializa a cor da cenoura. Então esse bolo vai ficar muito mais laranja. Isso é bem legal, assim, dá para substituir. Mas eu gosto do iogurte natural por causa disso. Ele entra em contato com o bicarbonato que tem no fermento e ele deixa a cenoura muito mais laranja, assim, o bolo fica bem laranja. Eu tenho os ovos aqui, os ovos inteiros, então tá clara e a gema, tudo junto. Tenho um açúcar, então açúcar refinado, tá aqui já. Aqui eu tenho, gente, o óleo de coco. Dá para substituir por manteiga e dá para substituir com óleo de cozinha também, tranquilo. Eu gosto do óleo de coco, então dá para substituir também, mas na receita vai estar esse. É só substituir a quantidade que eu vou colocar lá na receita por óleo, né, óleo de cozinha normal ou manteiga. Aqui eu tenho a farinha de trigo, já tá aqui. E o fermento também eu já pesei ele, mas normalmente é aquela medidinha lá do fermento, da tampinha do fermento royal. Então já tá aqui pesadinho para ficar mais fácil. Então aqui eu já tenho as forminhas, né? É isso que eu vou precisar. Aqui eu tenho essa conchinha que tem um bico aqui que vai facilitar depois para eu colocar a massa aqui dentro, né? Mas você pode, né? Depois eu vou mostrar para vocês, você pode colocar com uma colher, né, para ficar mais fácil. Então eu vou começar aqui, vou começar no liquidificador, colocando os líquidos. Então os meus líquidos aqui são os ovos, né, os ovos e as claras. Aqui eu tenho iogurte natural, natural e integral. Isso aqui é muito legal, assim, vocês vão perceber que dá outra cor. E outro sabor também, ele dá um certo azedinho, assim, não é um azedinho bom, assim, pro bolinho de cenoura. Ó. Então, não se preocupe, eu vou passar todas as medidas lá, eu sempre peso, gente. Então, aqui a cenoura, ela tá pesada. Eu nunca dou a receita assim, né? Eu gosto de fazer assim, para não ter erro, né? Então, como a gente faz, né? Eu faço muito bolo, então não dá para um dia tá assim, um dia tá assado, então... eu preciso manter um padrão, então por isso que eu sempre peso. Então as cenouras aqui estão pesadas, né? Então eu não tenho aqui 5 cenouras, eu tenho X gramas de cenoura. Então aqui eu já coloquei os ovos e o iogurte.
E aqui eu vou colocar a cenoura, gente. Ó. Então, eu vou colocar aqui, tampar e vou ligar agora aqui para vocês. Então, tá aqui a mistura já. Vou tirar aqui para vocês. Esse liquidificador não é o que eu uso. O liquidificador que eu uso é o de inox. Mas como eu queria mostrar para vocês aqui até a cor que ele fica, que aqui já dá para ver a cor. Por mais que a gente sempre escolha uma cenoura um pouco mais laranja, né? Mas aqui vocês já podem ver, não sei se dá para ver aqui, que por causa do iogurte, daqui a pouco, quando ele entra em contato com o fermento que tem bicarbonato de sódio, ele vai potencializar. Então aqui ele já tá laranja, a hora que ele entrar em contato ali, ele vai ficar muito mais laranja. Então aqui já tá a misturinha, né? Ó, tipo um suquinho de cenoura. Então aqui eu vou reservar e vou vir com a minha batedeira. Como eu falei no começo do vídeo, eu gosto de fazer esse processo. Eu gosto de fazer assim, mas nada impede que você faça tudo aqui. É que eu prefiro mesmo para a massa ficar mais fofinha. Porque aqui no liquidificador ela tritura, né? Vamos dizer, ela tritura. E aqui ela mistura. Então esse processo faz com que a massa tenha diferença quando a massa é feita aqui e quando a massa é feita aqui. Então por isso que eu prefiro, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, suja um pouco mais de louça, mas é assim mesmo. Então aqui eu já vou colocar os secos, que é o açúcar, a farinha de trigo, já tá aqui, e o meu óleo de coco, gente, eu vou colocar aqui também. Ele tem essa textura, porque hoje tá um pouco mais frio, acredito que em torno dos 18 graus, né? Então tá um pouquinho mais frio, ele fica meio pastoso assim. Mas a hora que ele vai pro forno, ele amolece, então não se preocupe. Acontece isso mesmo, né? O óleo ele fica mais pastoso quando ele tá no frio. Então aqui, gente, olha, se eu ligar a batedeira agora, vai jogar farinha tudo que é lado. Então aqui eu já vou colocar um pouquinho, antes de ligar ela, já vou colocar um pouquinho dessa mistura aqui, ó. E vou ligar ela no baixinho para ela ir incorporando e aos poucos eu vou colocando a mistura da cenoura aqui. Então, aqui, ó, bem devagarinho, para ela incorporar. Então, é essa a diferença, gente. Eu tenho uma certa dificuldade de fazer bolo de liquidificador. Tem alguns que eu faço, assim, mas para bolo fofinho, que a gente quer que, né, que cresça, bolos integrais, normalmente eu faço no liquidificador. Mas para bolo assim, eu ainda prefiro a batedeira. Então, ali ele já tá, ó, aos pouquinhos a gente vai misturando aqui, ó, com os secos. E o fermento também, gente, deixa eu abaixar. E o fermento é a mesma coisa, tanto se você for fazer no liquidificador, como na batedeira. Se você colocar o fermento agora, vai ser só para misturar, e não para ficar batendo. Então aqui eu prefiro também colocar o fermento na mão. Então eu tenho um fouet aqui, para misturar o fermento na mão. Aqui a massinha já tá pronta, ó. Então aqui eu vou tirar, ó.
Misturar ela aqui. Ó, ela é uma massinha mais líquida, gente, então vocês vão ter um pouquinho de dificuldade talvez para colocar nas forminhas, mas com jeito a gente consegue. Então aqui eu já vou misturar o meu fermento aqui, ó, um fermentinho, aquele fermento biológico mesmo. Então, coloco aqui. Aqui eu só misturo, assim, né, a gente não pode bater. Então, a gente só incorpora na massa. A massa já tá certinha aqui. Agora vem o processo. Então, aqui, né, o segredo do coelhinho, a gente vai colocar a massa nas bordinhas, a massa aqui do ladinho. E cuidado com as orelhinhas aqui, porque pode quebrar. Então, a gente vai, né, equilibrando, pôr um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, né? A gente não pode encher muito, porque essa massinha ela vai crescer. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Para não ficar muita bagunça, eu prefiro fazer assim, ó. Eu tenho aqui uma conchinha, eu mostrei para vocês, a conchinha tem um bico. Ó, então, eu vou colocar aqui do ladinho. Demora um pouco, claro, mas é assim mesmo, né? Tudo que é bonito, assim, demora um pouco para fazer. Então, coloquei aqui de um lado. Vou colocar do outro. E o cheirinho da massa, ela dá um cheirinho de iogurte mesmo. Então, assim, dá pra gente substituir os ingredientes, ou dá pra você fazer a massa que você gosta, a tua massa de bolo de cenoura, né? Mas essa massa aqui, ela fica bem úmida também, então, né, fica diferente, assim. Porque o bolo de cenoura é sempre uma massa, uma receita muito versátil, né? Cada um tem a sua. O meu bolo de cenoura tradicional, assim, eu faço na batedeira. Então, tem muita gente que faz no liquidificador, né? Tem várias receitas. Ó, gente, eu coloquei aqui na lateral, ó, bem com cuidado, para não jogar o coelhinho, né, de um lado ou do outro, para ele continuar retinho. E agora eu vou pôr um pouquinho aqui em cima, não muito, para ele não, né, crescer tanto que saia para fora da forminha. Então, eu vou pôr um pouquinho aqui com cuidado também, para não quebrar as orelhinhas. Ó. Bem com cuidado mesmo. Ó. Vocês percebam que o bolo vai crescer, gente. Então, ele vai esconder todo o coelhinho que tá ali dentro. Então, não precisa, ó. Aqui, eu coloquei um pouquinho aqui em cima, mas um dedo para baixo da borda, porque esse bolo vai crescer. Eu vou fazer mais um para vocês verem, e daí eu vou assar todos eles, depois eu mostro para vocês como que fica o resultado. Ó, com cuidado. Depois a gente limpa esse aqui, né, o que escorreu. É sempre com o auxílio de uma conchinha. Eu achei mais fácil fazer com a concha, né, para colocar bem certinho ali. Mas você pode achar uma maneira mais fácil, de repente com uma colher, ou né, às vezes um saco de confeitar também, né, para quem trabalha já com confeitaria, um saco de confeitar também dá certo, ou um funil também, né, você coloca a massinha no funil e vai distribuindo aqui. Eu achei mais fácil assim, né, então, ó, a gente coloca aqui em cima, sempre com cuidado, gente, com uma certa delicadeza para não quebrar o coelhinho. Senão vai ficar um coelhinho para lá, outro para cá. Daí não vai ficar tão bonito. Então aqui, ó, já fiz dois. Eu vou limpar aqui daqui a pouco, né, para não queimar. Mas é isso. Então eu vou continuar meu processo aqui, vou colocar para assar. E não se preocupem, gente, vai estar tudo lá. Eu vou colocar mais ou menos, né, a temperatura aqui do meu forno, que eu tenho um forno elétrico, mais ou menos a quantidade de tempo que vai demorar para assar.
é uma massa mais úmida, né? A massa de cenoura normalmente é uma massa, né, mais úmida, então ela demora um pouquinho mais para assar, mas não se preocupem, né? Então vai estar tudo lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se pode, né? Eu vou abrir caixinha para vocês lá no Instagram, para vocês tirarem dúvida. É uma receita muito versátil. Como eu mostrei para vocês, eu fiz o bolo de cenoura com chocolate. Mas vocês podem fazer, desde que seja uma massinha aqui para a figura que vocês fizerem, seja uma massinha um pouco mais densa, um pouco mais firme, você pode usar qualquer tipo de massa. Então, você pode usar uma massa de chocolate, com massa de baunilha, né, massa de baunilha com qualquer outra que você tenha, para fazer essa mescla de cores, assim. Dá para fazer para o Dia das Mães, dá para fazer para o Natal, com algum tema natalino. Então é uma receita bem divertida, bem legal. As pessoas olham e falam assim, meu Deus, como que faz? Então é bem interessante, eu resolvi gravar porque muita gente me perguntou. Então, né, é uma receita bem legal, assim. Então façam, marquem a gente lá, né? Se vocês gostarem, se vocês fizerem em casa, né? Tanto para vender ou como para a família mesmo, façam e marquem a gente, né, para a gente ver e replicar essa receita que é bem legal. Daqui a pouco eu mostro para vocês ele finalizado.